Médico tem seu braço puxado por uma vendedora de flores. Por favor, finja ser o meu namorado, ela disse, mas ele fica em choque ao reconhecer quem a está seguindo. O relógio do hospital marcava quase 8 da noite, quando Mateus finalmente tirou o jaleco branco e o guardou no armário. Seus olhos ardiam de cansaço após 12 horas consecutivas de cirurgias delicadas. Como neurocirurgião, ele estava acostumado com dias intensos, mas aquele havia sido particularmente exaustivo. Até amanhã, doutor, acenou a recepcionista enquanto ele passava pelo saguão principal. Até amanhã, Marta. Descanse também, respondeu com um sorriso cansado. O ar fresco da noite bateu em seu rosto quando saiu pela porta automática. As ruas estavam movimentadas, com pessoas voltando do trabalho, casais passeando e vendedores ambulantes tentando fazer suas últimas vendas do dia. Mateus respirou fundo, tentando deixar para trás o estresse do hospital. Caminhava distraído, pensando no banho quente que tomaria quando chegasse em casa, quando sentiu uma mão agarrar seu braço com força surpreendente. Antes que pudesse reagir, foi puxado para o lado. Por favor, me ajuda. Uma voz feminina sussurrou urgente em seu ouvido. Mateus virou-se assustado e encontrou o rosto de uma mulher que reconheceu vagamente. Era a vendedora de flores que sempre via naquela mesma esquina, com seu carrinho colorido cheio de rosas, margaridas e girassóis. Mas agora, em vez do sorriso comercial de sempre, seu rosto estava tomado pelo pânico. O que aconteceu? Você está bem? Perguntou, notando como as mãos dela tremiam. Finja que é meu namorado, por favor. Eu imploro. Ela sussurrou ainda mais baixo, os olhos úmidos de medo percorrendo nervosamente a rua atrás dele. Eu não entendo. O que está... Meu ex. Ele está me seguindo há dias. Por favor, doutor. Eu sei que o senhor não me conhece, mas preciso de ajuda. O desespero genuíno em sua voz fez Mateus agir instintivamente. Ele passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para perto como faria um namorado protetor. Está tudo bem agora, disse em voz alta o suficiente para qualquer pessoa próxima ouvir. Vamos caminhar. Ela se encostou nele, ainda tremendo. Caminharam alguns metros quando Mateus sentiu a presença de alguém se aproximando por trás. Virou-se casualmente, preparado para enfrentar quem quer que fosse o perseguidor. O choque foi como um soco no estômago. Heitor, ali estava seu irmão mais velho, parado no meio da calçada, com uma expressão que oscilava entre surpresa e irritação. Os mesmos olhos castanhos da família, o mesmo queixo quadrado do pai, mas com algo diferente. Uma dureza que Mateus nunca havia notado antes. Mateus? O quê? O que você está fazendo aqui? Heitor gaguejou claramente desconcertado. Eu que pergunto isso. Saí do hospital agora, respondeu Mateus, mantendo o braço firmemente ao redor da mulher, que havia ficado rígida ao seu lado. Heitor olhou para a vendedora de flores, depois para Mateus e forçou um sorriso que não alcançou os olhos. E quem é sua amiga? Minha namorada. Mateus respondeu sem hesitar, sentindo a mulher apertar sua mão em gratidão silenciosa. Namorada? Heitor arqueou as sobrancelhas. Engraçado você nunca ter mencionado ela. Nem na semana passada, quando jantamos na casa da mamãe. É recente. Mateus manteve o tom casual. 3 dias para ser exato. Ainda estamos nos conhecendo melhor, não é, amor? A mulher assentiu, forçando um sorriso. Pois é, 3 dias maravilhosos, ela conseguiu dizer. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Heitor enfiou as mãos nos bolsos, balançando nos calcanhares. Bem, que coincidência encontrar vocês aqui. Eu estava apenas passeando. Você sabe, Clara está em casa com Yuri, e eu precisava esticar as pernas. Claro, Mateus respondeu, observando como o irmão evitava olhar diretamente para a mulher. Então, nos vemos no domingo. Almoço na casa da mamãe? Talvez. Vou ver minha agenda. Certo, bem. Boa noite para vocês dois. Heitor acenou rigidamente e se afastou, lançando um último olhar por cima do ombro antes de desaparecer na esquina. Mateus esperou até ter certeza de que ele havia ido embora antes de soltar gentilmente a mulher. Aquele era seu irmão? Ela perguntou, a voz ainda trêmula. Sim, Heitor, meu irmão mais velho. Mateus passou a mão pelo rosto, tentando processar o que acabara de acontecer. Como você se chama?
Thaís, ela respondeu abraçando a si mesma. Seu irmão, ele tem me seguido há semanas. Semanas? Mas ele é casado. Tem uma esposa Clara e um filho pequeno, Yuri. Thaís deixou escapar uma risada amarga. Pois é. Descobri isso há pouco tempo. Estávamos juntos há 3 meses. Ele me disse que era solteiro, que morava sozinho. Era carinhoso, atencioso. Até que um dia vi a aliança que ele tinha esquecido de tirar. Quando confrontei, ele admitiu tudo. Meu Deus. Mateus sentiu as pernas fraquejarem. E você terminou com ele? Imediatamente. Mas ele não aceitou. Começou a aparecer no meu ponto de venda, no prédio onde moro, me mandando mensagens, dizendo que ia largar tudo por mim. Quando recusei, ele começou a fazer ameaças veladas. Disse que eu ia me arrepender, que ninguém o deixava assim. Mateus sentiu uma onda de náusea. O irmão que conhecia, que jogava futebol com ele nos fins de semana, que contava piadas no churrasco da família, era capaz disso? Thaís, isso é grave. Você precisa ir à polícia. Não posso. Ele disse que tem contatos, que ninguém vai acreditar numa vendedora de flores contra um empresário respeitável. E se ele fizer algo com minha família? Os dois ficaram em silêncio por um momento. O barulho da cidade preenchendo o vazio entre eles. Mateus olhou para aquela mulher corajosa que vendia flores para sobreviver e agora estava sendo atormentada por seu próprio irmão. A decepção e a raiva lutavam dentro dele. Obrigada por me ajudar hoje, Thaís disse finalmente. Acho que vou para casa agora. De jeito nenhum. Vou acompanhá-la e vamos pensar numa solução para isso. Mateus guiou Thaís até um banco na praça próxima. As luzes dos postes criavam sombras dançantes nas árvores e o som de crianças brincando ao longe contrastava com o peso da situação. Ele se sentou apoiando os cotovelos nos joelhos, tentando organizar os pensamentos que giravam como um furacão em sua mente. Não consigo acreditar, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Heitor sempre foi o filho exemplar, o que nossos pais chamavam de o certinho da família. Thaís se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Sinto muito. Sei que deve ser difícil descobrir isso sobre seu irmão. Difícil? Mateus soltou uma risada sem humor. É devastador. Penso em Clara, a esposa dele. Uma mulher doce e dedicada. A Yuri, meu sobrinho, tem apenas 5 anos. Eles não merecem isso. Eu juro que não sabia que ele era casado. Thaís disse, a voz carregada de culpa. Se soubesse, nunca teria. Eu acredito em você. Mateus a interrompeu gentilmente. A culpa é toda dele. Mas, Thaís, você precisa se proteger. Não podemos deixar isso passar. Heitor precisa entender que suas ações têm consequências. Mas como? Ele tem dinheiro, influência. Eu vendo flores na rua, doutor. Quem vai acreditar em mim? Mateus pegou o celular, a tela iluminando seu rosto determinado. Eu vou acreditar. E vou estar ao seu lado se decidir denunciar. Mas preciso que entenda uma coisa. Não fazer nada não é uma opção. Se ele está ameaçando você, pode escalar para algo pior. O telefone de Mateus vibrou. Uma mensagem de Heitor. Precisamos conversar. Aquela mulher é perigosa. Não confie nela. Ele mostrou a mensagem para Thaís, que balançou a cabeça com tristeza. Viu? Ele já está tentando manipular a situação. Mais mensagens chegaram em sequência. Ela está tentando destruir minha família. Quer dinheiro. Por favor, me escute antes de fazer qualquer coisa. Mateus desligou o telefone com raiva. Vou te levar para casa, disse, levantando-se. Está ficando tarde e não é seguro você ir sozinha. Durante o trajeto de carro, o silêncio era quebrado apenas pelas indicações de direção que Thaís dava. O bairro onde ela morava era simples, com casinhas pequenas e ruas estreitas. Quando pararam em frente a uma casa amarela com um pequeno jardim na frente, Thaís hesitou antes de sair. Doutor Mateus, eu estava pensando. Talvez seja melhor eu simplesmente ir embora. Ir embora? Como assim? Mudar de lugar. Meus pais moram a 4 horas daqui. Posso ficar com eles por um tempo, até as coisas esfriarem. Heitor não sabe onde eles moram. Thaís, isso não é resolver o problema, é fugir dele. Mas é a opção mais segura, ela insistiu. Não quero problemas com sua família. Já causei o suficiente. Você não causou nada. Meu irmão que... Um barulho os interrompeu. Uma senhora idosa saía da casa ao lado carregando um saco de lixo. Thaís, querida, está tudo bem?
A vizinha perguntou, olhando curiosa para Mateus. Sim, dona Rosa, este é um amigo, ele me deu uma carona. Ah, que bom. Você tem andado tão assustada ultimamente. Fico preocupada. Depois que a vizinha entrou, Thaís se voltou para Mateus. Viu? Até dona Rosa percebeu. Não aguento mais viver com medo. Vou arrumar minhas coisas agora mesmo. Thaís, por favor, pense melhor. Minha decisão está tomada, mas agradeço sua preocupação. É reconfortante saber que existem homens bons na sua família. Ela entrou em casa e Mateus a seguiu relutante. O interior era modesto, mas acolhedor, com vasos de flores por toda parte, claramente sobras de seu trabalho. Fotos de família decoravam uma estante, e o cheiro de café ainda pairava no ar. Enquanto Thaís jogava roupas numa mala surrada, Mateus tentou mais uma vez. E quanto à justiça? Ele não deveria responder pelo que fez. Justiça? Ela parou, segurando um vestido florido. Doutor, com todo respeito, mas justiça é para quem pode pagar por ela. Eu só quero paz. Ela pegou o laptop antigo e começou a procurar passagens de ônibus. Tem um que sai às 11 da noite. Chego na casa dos meus pais de madrugada. Pelo menos me deixe levá-la até a rodoviária. Obrigada. Ela sorriu pela primeira vez desde que se encontraram. O senhor é um bom homem. Enquanto Thaís terminava de arrumar suas coisas, bateu na porta da vizinha. Dona Rosa, preciso viajar urgente. Problemas de família. A senhora pode cuidar da devolução da casa para mim? Deixo o dinheiro do aluguel do mês. Claro, minha filha. Mas está tudo bem mesmo? Vai ficar. Thaís abraçou a senhora. Obrigada por tudo. No caminho para a rodoviária, Mateus dirigia em silêncio, lutando com sua consciência. Quando pararam no estacionamento, ele finalmente perguntou: Thaís, você acha que eu deveria contar para Clara, para a esposa do meu irmão? Thaís ficou pensativa por um momento. Se fosse eu gostaria de saber. Ninguém merece viver uma mentira, mas essa decisão é sua. E se você tivesse que dar um recado para ela? Diga que sinto muito, que não sabia, que ele me disse que era solteiro, que estava sozinho no mundo. Se eu soubesse da existência dela e da criança, nunca teria... Sua voz falhou. Eles caminharam até o guichê. A rodoviária estava relativamente vazia àquela hora. Thaís comprou sua passagem e se voltou para Mateus. Obrigada por tudo. O senhor não precisava ter me ajudado, mas ajudou. Isso significa muito. Cuide-se, Thaís, e se precisar de qualquer coisa, eu sei, mas é melhor assim. Para todos. Ela subiu no ônibus sem olhar para trás. Mateus ficou parado na plataforma até as luzes traseiras desaparecerem na escuridão. Meia hora depois, ele estava parado em frente à casa de Heitor. Era uma residência imponente em um bairro nobre, com jardim impecável, e 3 carros na garagem. As luzes da sala estavam acesas. Tocou a campainha. O coração acelerado. Heitor abriu a porta, o rosto tenso. Eu sabia que você viria. Precisamos conversar, agora. Clara está colocando Yuri para dormir. Vamos para meu escritório. Não, aqui está bom, Mateus disse, a voz dura como aço. Como você pôde? Uma amante? Perseguição, ameaças. Esse não é o irmão que eu conhecia. Você não entende? Heitor começou. O que há para entender? Você traiu sua esposa, mentiu para aquela mulher e quando ela descobriu a verdade e quis distância, você a perseguiu. Ela está te manipulando. Pare de mentir. Eu vi o medo nos olhos dela. Isso não se finge. O que está acontecendo aqui? Clara apareceu na escada, vestindo um roupão rosa. Mateus, por que estão gritando? Os irmãos se entreolharam. Mateus respirou fundo. Clara, eu sinto muito. Mas você precisa saber... Mateus começou, mas Heitor o interrompeu bruscamente. Não é nada, amor. Mateus está confuso. Teve um mal-entendido no hospital hoje e ele veio desabafar. Mal-entendido? Clara desceu os últimos degraus, franzindo a testa. Mas vocês estavam gritando... Clara, seu marido tem uma amante, Mateus disse de uma vez, não conseguindo mais segurar. Uma vendedora de flores. Ele mentiu para ela dizendo que era solteiro. E quando ela descobriu a verdade e terminou tudo, ele começou a persegui-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara olhou para Mateus, depois para Heitor, seu rosto uma máscara indecifrável. É mentira. O Heitor explodiu. Essa mulher está inventando tudo. Mateus,
Como você pode acreditar numa estranha em vez do seu próprio irmão? Porque eu vi o medo dela. E porque você mesmo a estava seguindo hoje. Não negue, eu vi. Clara, meu amor, você precisa acreditar em mim. Heitor tentou se aproximar da esposa, mas ela deu um passo para trás. Mateus, ela disse, sua voz estranhamente calma. Acho melhor você ir embora. Clara, eu sei que é difícil, mas eu disse para ir embora. Ela gritou de repente, os olhos brilhando. Como ousa vir à minha casa no meio da noite, fazer acusações absurdas contra meu marido? Mas, Clara, Heitor é um marido exemplar, um pai dedicado. E você vem aqui com essas histórias inventadas por uma qualquer. Não são histórias inventadas. Thaís não é uma qualquer, ela é uma vítima. Saia da minha casa, Mateus. E não volte mais. Clara, por favor, pense em Yuri. Não ouse falar do meu filho. Saia agora. Mateus olhou para o irmão, que mantinha uma expressão de falsa indignação. Balançando a cabeça em desgosto, ele saiu, batendo a porta atrás de si. No carro, suas mãos tremiam no volante. Como Clara podia ser tão cega? Ou será que ela simplesmente escolheu não ver? Nos dias que se seguiram, a família inteira se voltou contra ele. Sua mãe ligou chorando, perguntando por que ele estava tentando destruir o casamento do irmão. Seu pai o acusou de inveja. Os primos pararam de falar com ele. Nas reuniões de família, tornou-se persona non grata. Heitor espalhou sua versão. Mateus tinha se envolvido com uma golpista que tentou seduzir Heitor para extorquí-lo. E quando não conseguiu, inventou toda aquela história. 3 anos depois, o celular de Mateus tocou, enquanto ele revisava prontuários em seu consultório. Número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo o fez deslizar a tela. Mateus. A voz de Clara soava desesperada, bem diferente da última vez que conversaram. É a Clara, por favor, não desligue. Clara, o que... é o Yuri? Meu filho. Ele sofreu um acidente. Ela soluçava. Caiu de bicicleta, bateu a cabeça. Os médicos disseram que precisa de cirurgia urgente. Tem um coágulo, pressão no cérebro. Mateus, por favor. Você é o melhor neurocirurgião que conheço. Eu imploro. Mateus fechou os olhos. 3 anos sem contato. 3 anos de silêncio e ressentimento. Mas Yuri era inocente em tudo aquilo. Em qual hospital ele está? Santa Casa. Mateus, eu sei que não mereço, mas... estou indo. Quando chegou ao hospital, encontrou Clara e Heitor na sala de espera. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Os olhos vermelhos e inchados. Heitor evitou seu olhar. Mateus. Clara correu até ele. Obrigada por vir. Onde está o prontuário? O Dr. Santos, neurologista de plantão, o colocou a par da situação. Era grave, mas não impossível. O coágulo estava numa posição delicada, mas Mateus tinha experiência com casos similares. Vou operar agora, anunciou. Vocês dois precisam esperar aqui. Mateus, Heitor começou. Não, cortou. Estou aqui pelo Yuri. Só por ele. A cirurgia durou 4 horas. Quando Mateus finalmente saiu da sala de operação, exausto mas aliviado, encontrou os pais do menino agarrados um ao outro. A cirurgia foi um sucesso, anunciou. Conseguimos remover o coágulo completamente. Com fisioterapia ele terá recuperação total. Clara desabou em lágrimas de alívio. Até Heitor, sempre tão controlado, deixou escapar algumas lágrimas. Obrigado, Heitor disse, a voz embargada. Eu sei que as coisas entre nós... Como disse, fiz isso pelo Yuri. Mateus o interrompeu. Mas precisamos conversar sobre outra coisa. Ele vai precisar de transfusão de sangue. Perdeu muito durante a cirurgia. Claro, o que precisar. Clara disse prontamente. Podemos doar agora mesmo? Ótimo. Qual o tipo sanguíneo de vocês? Eu sou AB, Heitor respondeu. Eu sou O, Clara acrescentou. Mateus pegou o prontuário de Yuri e verificou novamente. Tipo O. Franziu a testa. Algo não estava certo. Tem certeza que você é AB, Heitor? Absoluta. Fiz exames recentemente. Mateus sentiu o estômago afundar. Era biologicamente impossível um casal AB ter um filho O. Ou Yuri não era filho de nenhum dos dois, ou... Doutor? A enfermeira apareceu. O paciente está acordando. Vou vê-lo. Mateus disse rapidamente. Vocês podem entrar em alguns minutos. Enquanto examinava o sobrinho, agora um adolescente de 8 anos, Mateus não conseguia parar de pensar na impossibilidade genética. Lembrava perfeitamente do nascimento de Yuri.
Tinha estado no hospital, visto Clara dar à luz acompanhado o bebê até o berçário. Não havia possibilidade de troca. Isso significava apenas uma coisa. Heitor não era o pai biológico de Yuri. Tio Mateus? A voz fraca do menino o trouxe de volta. Oi, campeão. Como está se sentindo? Minha cabeça dói. É normal. Vai melhorar. Você foi muito corajoso. Meus pais estão aí? Estão sim. Já vão entrar para ver você. Nos dias seguintes, enquanto Yuri se recuperava, Mateus lutou com o que descobrira. Deveria contar? Depois do que aconteceu da última vez que tentou revelar uma verdade, estava hesitante. Mas quando Clara apareceu sozinha no hospital uma tarde, enquanto Heitor estava no trabalho, Mateus não aguentou mais. Clara, precisamos conversar. Em particular, sobre o quê? Ela perguntou, parecendo cansada. Sobre o tipo sanguíneo de Yuri. O rosto dela perdeu toda a cor. O que tem? Você sabe muito bem o que tem. É impossível você e Heitor terem um filho tipo O. Impossível, Clara. Você deve estar enganado. Não estou. Sou médico. Heitor não é o pai biológico de Yuri. Clara começou a tremer. Olhou para os lados, verificando se estavam realmente sozinhos. Por favor, Mateus. Por favor, não. Não vou contar nada. Mas preciso saber a verdade. Yuri é meu sobrinho. Eu estava lá quando ele nasceu. Merece saber a verdade algum dia. Clara sentou-se pesadamente numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Você não entende, ela murmurou. Então me explique. Ela levantou o rosto. E Mateus ficou chocado ao ver não tristeza ou culpa, mas raiva. Quer saber a verdade? Ótimo. Seu irmão me traiu desde o primeiro ano de casamento. Aquela vendedora de flores foi só mais uma. Teve a secretária, a personal trainer, a vizinha do apartamento de cima. Clara, eu sabia de todas, mas fingia não ver. Sabe por quê? Porque era mais fácil. Porque ele pagava as contas, mantinha o padrão de vida, e eu podia ser a esposa perfeita para a sociedade. Meu Deus, mas um dia eu cansei. Conheci alguém que me tratou como mulher, não como um enfeite. Foi só uma vez, Mateus, uma única vez. E nessa única vez, ela apontou para o quarto onde Yuri dormia. E você nunca contou para Heitor? Para quê? Ele ama aquele menino. É o único sentimento verdadeiro que já vi nele. E Yuri adora o pai. Por que eu destruiria isso? Mateus estava em seu consultório revisando exames quando a enfermeira bateu na porta. Doutor, o senhor precisa ver isso. Ela disse, ligando a televisão da sala de espera. Na tela, uma mulher elegante em um terno azul marinho falava com confiança diante das câmeras. O letreiro indicava: Doutora Thaís Oliveira, advogada especialista em direitos das mulheres. Mateus quase deixou cair a xícara de café. Era ela, a vendedora de flores. Mas transformada, o cabelo antes sempre preso, agora caía em ondas elegantes, a postura confiante, o olhar determinado. É fundamental que as vítimas saibam que não estão sozinhas, Thaís dizia ao repórter. Nossa organização já ajudou mais de 200 mulheres a conseguirem medidas protetivas. O silêncio só protege o agressor, nunca a vítima. Impressionante trabalho, doutora. E a senhora atende aqui mesmo na capital? Sim, nosso escritório fica no centro. Atendemos casos pro bono para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mateus desligou a TV, um misto de orgulho e preocupação tomando conta dele. Se ele tinha visto a reportagem, Heitor também veria. Não demorou muito para suas preocupações se confirmarem. 2 semanas depois, Clara ligou para ele. Algo que raramente fazia desde a revelação sobre Yuri. Mateus, preciso falar com você. É sobre Heitor. O que aconteceu? Ele está obcecado de novo. Com aquela mulher. A tal Thaís. Vi no histórico do computador. Ele pesquisa sobre ela todos os dias, assiste cada entrevista, lê cada artigo. Clara, você precisa... Eu sei o que preciso fazer. Ela o cortou. Mas não ligo mais. Que ele se humilhe atrás dela. Só não quero que isso afete Yuri. E como está Yuri? Bem, está com 11 anos agora, sabe? Alto, inteligente, puxou ao pai verdadeiro, eu acho. Ela disse com amargura. Clara, não se preocupe, nunca vou contar. Seria cruel demais. Desligou antes que ele pudesse responder. Heitor estava parado do outro lado da rua, observando o prédio espelhado onde ficava o escritório de advocacia.
3 dias seguidos fazendo a mesma coisa. Ela sempre saía às 6h30, sempre com a mesma pasta de couro, sempre confiante. Hoje seria diferente. Hoje ele falaria com ela. Quando Thaís saiu, ele atravessou a rua rapidamente. Thaís. Ela parou, virando-se lentamente. Quando o reconheceu, seu rosto não demonstrou medo, apenas cansaço. O que você quer, Heitor? Precisamos conversar. Por favor. Não temos nada para conversar. Se continuar me importunando, vou chamar a polícia. Eu nunca esqueci você, ele disse, aproximando-se. Todos esses anos, pensei em você todos os dias. Isso é problema seu, não meu. Ela respondeu firmemente, pegando o celular. Estou falando sério sobre a polícia. Espera. Ele viu algo que o fez parar. No carro estacionado próximo, um menino esperava. Um menino de cerca de 6 anos, com cabelos castanhos e olhos que... Quem é aquele garoto? Não é da sua conta. É meu filho? Heitor perguntou, o coração acelerando. Ele é meu filho, não é? Ele tem meu queixo, meus olhos. Não seja ridículo, Thaís disse, mas sua voz tremeu levemente. Heitor começou a andar em direção ao carro. Preciso falar com ele. É meu direito. Não se atreva. Thaís se colocou entre ele e o veículo. Rafael não tem nada a ver com você. Rafael. Então é esse o nome dele. Meu filho se chama Rafael. Ele não é seu filho. Heitor tentou contorná-la, alcançando a maçaneta do carro. Thaís puxou um spray de pimenta da bolsa. Eu avisei, disse antes de apertar o spray. Heitor gritou, levando as mãos aos olhos. Thaís rapidamente entrou no carro. Tudo bem, filho. Vamos para casa. Quem era aquele homem, mamãe? A voz infantil perguntou. Ninguém importante. Coloque o cinto. Enquanto dirigia, Thaís discou o número da emergência. Polícia? Eu gostaria de reportar um incidente. Clara estava na cozinha, quando Heitor chegou em casa com os olhos vermelhos e inchados. O que aconteceu com você? Perguntou sem real interesse. Nada, alergia, ele murmurou subindo as escadas. Mas Clara tinha visto a notificação no celular dele. Uma intimação da polícia. No dia seguinte, quando ele saiu para o trabalho, ela decidiu seguir seus passos. Viu quando ele passou pelo escritório de Thaís. Viu quando ele ficou observando de longe. E sentiu a raiva ferver quando percebeu que, mesmo depois de tantos anos, ele ainda preferia aquela mulher a ela. Clara esperou Thaís sair para o almoço e a seguiu até um restaurante próximo. Posso me sentar? Perguntou, parando ao lado da mesa onde Thaís almoçava sozinha. Thaís levantou os olhos, reconhecendo-a imediatamente das fotos que tinha visto anos atrás. Clara, presumo. Isso mesmo. A esposa do homem que você seduziu. Eu não seduzi ninguém. Thaís respondeu calmamente. Ele mentiu para mim. Disse que era solteiro. E você acreditou? Clara riu amargamente. Uma advogada tão inteligente e não percebeu que ele era casado? Eu era vendedora de flores na época. E sim, fui ingênua. Mas assim que descobri, terminei tudo. Mas o estrago já estava feito. Clara elevou a voz, atraindo olhares. Você destruiu minha família. Com licença, Thaís se levantou. Sua família já estava destruída muito antes de eu aparecer. E se quer culpar alguém, culpe seu marido, não suas vítimas. Vítimas? Você teve um filho dele. Thaís parou, virando-se lentamente. Eu não tenho que explicar nada para você. Mas vou dizer uma coisa. Meu filho tem uma vida feliz e saudável, longe da toxicidade do seu marido. E pretendo mantê-la assim. Clara a seguiu para fora do restaurante. Você acha que é melhor que eu? Com seu diploma, seu escritório chique? Eu não acho nada. Só quero viver em paz, pois não vai conseguir. Vou fazer da sua vida um inferno. Thaís pegou o celular e começou a gravar. Está me ameaçando? Porque isso é crime e eu sou advogada. Clara bateu no telefone, derrubando-o. Não me filme. Socorro! Thaís gritou. Essa mulher está me atacando! Seguranças do restaurante vieram correndo. Clara foi contida enquanto xingava e esperneava. Você vai pagar por isso. Você e aquele filho que nem deveria existir. Está tudo gravado, Thaís disse ao segurança. E tenho testemunhas. Vou registrar queixa. Naquela noite, Mateus recebeu uma ligação inesperada. Doutor Mateus, é Thaís. Thaís Oliveira. Thaís, vi você na televisão. Parabéns pelo seu sucesso. Obrigada. Mas ligo por outro motivo. Seu irmão e sua cunhada.
Eles estão me perseguindo de novo. O quê? Ambos? Heitor tentou abordar meu filho. Clara me atacou em público hoje. Registrei queixa contra os dois, mas preciso da sua ajuda. Como posso ajudar? Preciso de testemunhas sobre o comportamento passado de Heitor. Descobri que não fui a única. Tem pelo menos outras 5 mulheres com histórias similares. Estamos nos unindo para um processo coletivo. Meu Deus, 5 mulheres? E essas são só as que tiveram coragem de se manifestar. Doutor, seu testemunho sobre o que presenciou há 6 anos seria fundamental. Mateus não hesitou. Conte comigo. O que precisar. Obrigada. E doutor, sobre meu filho, é filho de Heitor? Um longo silêncio. Biologicamente, sim. Mas ele nunca será pai dele. Rafael tem um pai que o ama e o cria desde bebê. Meu marido, Pedro, um homem de verdade. Entendo. E concordo. Heitor não merece aquela criança. Há mais uma coisa. Clara pode estar tendo algum tipo de surto. Ela parecia fora de si hoje. Vou tentar falar com ela. Ou melhor, vou ver Yuri. Ele não merece passar por isso. Yuri é o filho deles? Então é complicado. Mas sim, é o filho que eles criaram. Coitada da criança. Crescer naquele ambiente... Por isso tento estar presente quando posso. É um bom menino. Dr. Mateus, me obrigada por tudo. Desde aquela noite há 6 anos. Você merece justiça, Thaís. Todas vocês merecem. 6 meses depois, a sala do tribunal estava lotada. Mateus observava do banco das testemunhas, enquanto Heitor, seu outrora orgulhoso irmão, sentava-se encolhido ao lado de seu advogado. As 6 mulheres que se uniram contra ele estavam presentes, cada uma com sua história de perseguição e assédio. Thaís, como advogada e vítima, conduzia o caso com maestria. Profissional articulada e implacável nos fatos. Senhor Heitor, o senhor pode explicar ao tribunal por que enviou 847 mensagens para minha cliente Fernanda em apenas uma semana após ela terminar o relacionamento? Eu estava confuso. Confuso. E quanto às 312 ligações para Marina? Também estava confuso. O advogado de Heitor tentou objetar, mas o juiz permitiu a pergunta. Durante o intervalo, Mateus recebeu uma mensagem urgente no celular. Era de Yuri. Tio, preciso falar com você. É urgente. Posso ir na sua casa hoje? Mateus respondeu que sim, preocupado. O menino nunca tinha pedido algo assim antes. No final do dia, após seu depoimento detalhando o que presenciou anos atrás com Thaís, Mateus foi para casa encontrar o sobrinho esperando na porta. Yuri, como você chegou aqui? De ônibus. O garoto de 14 anos parecia exausto. Tio, eu não aguento mais. Posso morar com você? O que aconteceu? Meus pais não param de brigar. Mamãe joga coisas, grita o tempo todo. Papai só fala daquela advogada da TV. E agora, com esse julgamento... Tio, a escola inteira está sabendo. Estão rindo de mim. Mateus abraçou o sobrinho, sentindo o garoto tremer. Eles sabem que você está aqui? Não, e não quero voltar. Por favor, tio. Você é a única pessoa normal da família. Yuri, legalmente eu não posso simplesmente... Eu tenho 14 anos. Posso escolher com quem quero morar, não posso? Antes que Mateus pudesse responder, seu telefone tocou. Era Clara, histérica. Onde está meu filho? Ele está aqui comigo, Clara. Está seguro. Você o sequestrou? Como Rosa? Eu não sequestrei ninguém. Ele veio por conta própria. Clara, o menino está sofrendo. Traga ele de volta agora ou eu chamo a polícia. Yuri pegou o telefone das mãos do tio. Mãe, eu não vou voltar. Yuri. Meu filho, por favor. Não. Você e papai só sabem brigar. Vocês nem percebem que eu existo. Só se importam em ferir um ao outro. Yuri, querido, eu quero morar com tio Mateus. E se você tentar me obrigar a voltar, eu fujo. Desligou o telefone e o devolveu ao tio. Você me aceita aqui? Claro que sim. Vamos resolver isso da forma correta, está bem? 2 semanas depois, o julgamento de Heitor chegou ao fim. A sentença: 3 anos de prisão por perseguição e assédio qualificado, mais medidas restritivas contra todas as vítimas. Quando os policiais o algemaram, Heitor olhou para Clara, que estava na plateia. Cuida do nosso filho, disse. Clara se aproximou dele e sussurrou em seu ouvido, baixo o suficiente para só ele ouvir. Yuri não é seu filho. Nunca foi. E eu nunca te amei de verdade. O choque no rosto de Heitor
Foi visível para todos, mas antes que pudesse responder, foi levado pelos oficiais. Clara saiu do tribunal rindo descontroladamente, o que preocupou até mesmo os seguranças. "Senhora, está tudo bem?" Um deles perguntou. "Melhor impossível. Finalmente livre." Mas sua liberdade durou pouco. 3 dias depois, Clara foi encontrada por vizinhos vagando pela rua em roupas de dormir, falando sozinha e dizendo que era a rainha da Inglaterra. Foi internada para avaliação psiquiátrica. Audiência de guarda. 1 mês depois, Mateus estava nervoso na sala do juiz de família. Yuri sentado ao seu lado, vestindo a melhor roupa que tinham conseguido. "Meritíssimo", a assistente social começou. "Após extensa avaliação, concluímos que a genitora não tem condições psicológicas de manter a guarda do menor. O genitor está cumprindo pena. O Dr. Mateus, tio do menor, apresenta todas as condições financeiras, emocionais e estruturais para assumir a guarda. Yuri." O juiz se dirigiu ao adolescente. "Você tem 14 anos. Sua opinião é importante aqui. O que você deseja?" "Quero morar com meu tio, senhor juiz. Ele sempre cuidou de mim. Foi ele quem salvou minha vida quando tive o acidente. Ele vai nos jogos da escola, me ajuda com a lição. Ele é mais pai para mim do que..." Yuri parou emocionado. "Entendo", o juiz disse gentilmente. "Doutor Mateus, o senhor aceita a responsabilidade da guarda do menor?" "Sim, meritíssimo. Com todo o meu coração." "Então está decidido. Defiro a guarda provisória, que se tornará definitiva após o período de adaptação." Yuri abraçou o tio chorando de alívio. "Obrigado, tio." "Obrigado." "Sempre, meu menino, sempre." 3 meses depois, a campainha tocou numa tarde de sábado. Mateus abriu a porta e encontrou Thaís, acompanhada de um menino de cerca de 7 anos. "Oi, Mateus. Este é Rafael, meu filho." "Rafa, este é o Dr. Mateus, o amigo de que te falei." "Oi," o menino disse timidamente. "Oi, Rafael. Yuri está no quintal. Quer conhecê-lo?" O menino olhou para a mãe, que assentiu. "Yuri," Mateus chamou. "Temos visitas." Yuri apareceu, curioso. Quando viu o menino, sorriu. "Oi. Você deve ser o Rafael. Tia Thaís falou de você. Quer ver minha coleção de games?" "Pode, mãe." "Claro, querido." Os meninos subiram correndo, já conversando animadamente sobre jogos. Mateus e Thaís foram para a cozinha, onde ele preparou café. "Como está a adaptação?" ela perguntou. "Surpreendentemente bem. Yuri é um ótimo garoto. Maduro demais para a idade, talvez, mas estamos trabalhando nisso." "E Clara? Ainda internada. Os médicos dizem que ela está respondendo ao tratamento, mas vai levar tempo. Heitor não quer nem ouvir falar dela depois do que ela revelou. Sobre Yuri não ser filho dele. É irônico, não? Ele traiu a vida toda, mas não suporta ter sido traído." Thaís balançou a cabeça. "Sabe, Mateus, fico pensando. Nossos meninos são irmãos de certa forma. Irmãos de criação, talvez. Heitor não foi pai de nenhum dos dois, no fim das contas." "Verdade, mas eles parecem estar se dando bem." Risos vindos do andar de cima confirmaram a observação. "Thaís, como você conseguiu? Superar tudo e se tornar essa mulher incrível?" Ela sorriu. "Eu tinha 2 opções, me deixar destruir ou me reconstruir mais forte. Escolhi a segunda. Estudei, me formei, conheci Pedro. Ele adotou Rafael, sabe? Oficialmente, é o único pai que Rafa conhece. Pedro é um homem de sorte. Nós que temos sorte. Ele é maravilhoso. Você precisa conhecê-lo. Aliás, que tal um churrasco no próximo fim de semana? Pedro adora cozinhar, os meninos podem brincar. Seria ótimo." "Mãe!" Rafael desceu correndo. "O Yuri tem o jogo novo do Homem-Aranha. Posso vir jogar outro dia? Se o tio Mateus deixar." "Claro." Mateus sorriu. "Vocês são sempre bem-vindos." Enquanto se despediam na porta, Yuri sussurrou algo para Rafael, que riu. "O que vocês dois estão aprontando?" Thaís perguntou. "Nada." Disseram em uníssono, claramente mentindo. "Acho que criamos uma dupla problemática." Mateus riu. "Ou uma amizade para a vida toda." Thaís sorriu. "Às vezes, a família que construímos é mais forte que a que nascemos." Observando os meninos se despedirem com um cumprimento elaborado que tinham criado, Mateus concordou. Depois de tanta turbulência, finalmente havia paz. Clara estava recebendo ajuda. Heitor pagando por seus crimes. E as crianças, as verdadeiras vítimas em tudo isso,
Tinham encontrado estabilidade e amor. Yuri passou o braço pelo ombro do tio, enquanto acenavam para o carro se afastando. Tio, obrigado. Pelo quê? Por tudo. Por me acolher, por trazer pessoas boas para nossa vida, por ser você. Sempre, meu menino. Família de verdade é isso, estar presente não importa o quê. O Rafael é legal, acho que finalmente tem um irmão de verdade. Mateus sorriu, bagunçando o cabelo do sobrinho. Acho que sim. Enquanto entravam em casa, o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Um novo capítulo começava para todos eles. Um capítulo escrito com escolhas melhores, amor verdadeiro e a coragem de recomeçar.